Fala, Alan, boa tarde. E aí, meu querido, como é que você tá? Boa tarde para você, Cauê. Bom dia, boa tarde e boa noite. Exatamente, para quem tá em casa, né? Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que a gente não sabe que horário está fazendo isso. Nossos episódios vão ao ar às 6 horas da manhã, mas acho que você tem que dar os recados iniciais. Exatamente. Galera, não esqueçam, curta esse vídeo que tá aqui agora, que você tá assistindo. Já curte logo, já deixa logo de cara lá o teu joinha. Não deixa de seguir os nossos perfis no Instagram e aqui também no YouTube. Se inscreva no canal, ativa o sininho para que você continue recebendo as notificações, que agora vai ter uma modificação. Importante. Importante. Esse é o episódio mensal do podcast Obesidade e Emagrecimento. Por quê? Porque a partir de agora, a partir de hoje, a gente vai ter um episódio mensal que vai estar na íntegra disponível para o público em geral aqui no YouTube, né? E também nas outras plataformas de podcast. Mas a gente vai ter sempre um episódio que vai ter 10 minutinhos disponíveis, em torno de 10 minutinhos disponíveis para a galera que está no YouTube, nas plataformas de podcast, e o nosso assinante da nossa assinatura vulgo Karina, segundo eu começo. Apelidado pela Karina, segundo eu começo. Na nossa assinatura vai estar lá o episódio completo. O pessoal que for assinante do Segundo Eu Começo continua tendo o episódio quinzenal. Exatamente. Os episódios são quinzenais. Tanto no emagrecimento, obesidade e emagrecimento, quanto no PBA. E aí, Cauê, vamos falar de que hoje mesmo? Vamos falar de mecanismos. Caraca, você vê quando o cara ele é tarado com o negócio de mecanismo fisiológico. A gente não vai falar de mecanismo. Mecanismo é usado para explicar a coisa que a gente vai falar. Eu tô com água na boca já, cara. Eu sei. Nós vamos falar hoje de dois modelos. Exatamente. Que são dois grupos de pesquisa, liderados um grupo pelo David Ludwig e o outro grupo pelo Kevin Hall, que eles vêm fazendo uma briga muito saudável, na minha visão, na ciência. Uhum. A gente tem artigo 1 respondendo o outro o tempo todo, trabalhos muito bem estruturados, que é o modelo do carboidrato insulina, liderado pelo David Ludwig, e o modelo do balanço energético, Energy Balance Model, liderado pelo Kevin Hall. Vou dar o meu papel aqui é sempre de simplificar, porque o doutor é o cara da bioquímica. Eu vou dar uma simplificada aqui no modelo. O modelo do carboidrato insulina é um modelo focado, que muda isso. Essa é uma mudança muito sutil e importante. Na verdade, ela não é nada sutil. O modelo carboidrato insulina ele é focado no tecido adiposo, nas reservas adiposas. Enquanto que o Energy Balance Model ele é focado no balanço energético positivo. Por isso que é um modelo para explicar a obesidade. Então, nós estamos falando de balanço energético positivo. Só que eles podem ser explicados por mecanismos diferentes. Que... Já vou dar o spoiler. Não vai, tá de sacanagem. Eu falei que porra, vai, dá. Hoje eu vou deixar você me cortar. Não, a questão do spoiler. Cara, o cara não aguenta. Ele fica, se quando a câmera não tá focada, tem dia que ele fica assim, ó. Tem que falar, igual que parece a criança. Vai, fala, Fábio Cauê. Eu preciso dar esse spoiler pra galera. Dá a porra do spoiler, vai. Eles se complementam. Na minha visão. E eu vou explicar o porquê eles se complementam. Na sua visão? Não sei se na visão também dos pesquisadores. Do David Ludwig, sim. Então, mas do outro... Não. Não, exatamente. De um dos autores talvez se complemente, mas o outro não. Então existe essa... Aí vai... Então, mas aí a gente vai chegar lá. Mas essa fala porradinha. Aí, fala o teu spoiler. Nem sabe o que é o modelo. Não, o meu spoiler foi esse. Ah, esse era o spoiler? Tá vendo? Brigou comigo à toa. Não briguei à toa. Você cortou meu raciocínio. Cauê, entenda um negócio. Eu nunca brigo contigo à toa. Porque só eu que fico aqui vendo você se balançar. Tá bom, vai. Querendo me interromper. Não que eu não te interrompa também, que você merece. Eu mereço. Vamos lá. Voltando aqui. Um modelo focado no tecido adiposo e o outro focado na ingesta que leva ao balanço positivo. Vou colocar dessa maneira que eu acho que fica mais didático. Sendo assim, se o modelo é focado no tecido adiposo, que é o modelo carboidrato insulina,
significa que é o tecido adiposo que está direcionando o que vai emergir em torno de comportamento alimentar. Então, o tecido adiposo estaria, segundo esse modelo, absorvendo a energia que é ingerida, deixando os outros tecidos com fome, com problemas, com deficiência energética. E aí tem questões de mecanismo que você vai explicar, eu gosto, essa parte eu gosto também, que levam o sujeito a sentir fome e comer mais. Então, segundo essa perspectiva, a pessoa, porque ela está engordando, ela começa a comer mais. Tal qual eles usam essa analogia, não sou eu, eles que usam, tal qual um adolescente que está crescendo, começa a comer mais porque está crescendo. E não cresce porque está comendo mais. Embora você possa até falar um pouco sobre isso, possa ter um prejuízo do crescimento se ele não se alimentar adequadamente, a ordem é inversa. Essa é uma das maneiras que eles exemplificam. Por outro lado, no EBM, Energy Balance Model, é como, para quem está assistindo, é o seguinte: você tem em primeiro lugar, no carboidrato de insulina, você tem aqui o tecido adiposo e ele leva ao balanço energético positivo. No modelo do Kevin Hall do balanço energético, ele inverte. Você tem o balanço energético positivo que leva ao acúmulo do tecido adiposo. O que faz com que haja o balanço energético positivo, segundo o Kevin Hall, que essa é a parte que eu sei que você adora também, um ambiente extremamente obesogênico, com alimentos altamente palatáveis, com excesso de gordura e carboidrato, de baixa qualidade, que fazem com que a pessoa coma demais, e ao comer demais ela entra em balanço energético positivo, e por conta disso ela acumula gordura. Espero que vocês tenham percebido a diferença. Um tecido adiposo que suga a energia que está entrando, faz a pessoa ter mais fome e comer mais, e o outro lado, a pessoa comendo mais por causa do ambiente, levando a um balanço energético positivo que vai se traduzir em acúmulo do tecido adiposo. No modelo do carboidrato de insulina, dentro do que você falou, o que os autores falam? Um ambiente obesogênico com alimentos altamente palatáveis, com baixa qualidade, leva a pessoa a ingerir um alimento com mais, vamos dizer, fervor, não é bem essa palavra que eles usam. Esse alimento, ele é absorvido em forma de gordura e leva a pessoa a querer comer mais, e ela come mais esse alimento que é mais propício para se armazenar em forma de gordura. E aí eles estão muito mais direcionados para a qualidade da comida, do ponto de vista hormonal, enquanto o Balance Model, o modelo do energético, modelo do balanço energético positivo do Kevin Hall, está muito mais direcionado para o alimento de baixa qualidade, levando a um alto consumo, e esse alto consumo levando ao acúmulo de gordura. Perfeito, Alan, perfeito. Mas, e aí, acho que a galera agora de casa já teve um overview excelente do que são os dois modelos, né? Falando, mecanisticamente falando, e agora vocês podem ver uma baba aqui escorrendo. Vai chorar e tudo agora. O que acontece? No episódio passado, eu falei sobre um fenômeno, né, onde, quando a gente come gordura, em torno de 95% da gordura que a gente come é colocado para fora via CO2. Né? E eu falei de uma habilidade que o nosso corpo tem, que a gente chama de flexibilidade metabólica. Então, no indivíduo saudável, no indivíduo que tem flexibilidade metabólica, você tem isso acontecendo de uma forma frequente. E isso é positivo, isso é saudável, isso é a fisiologia que a gente espera do ser humano. Porém, pessoas que são sedentárias, principalmente sedentárias, a gente já viu isso em alguns estudos, né, mas que têm uma alimentação também muito rica em carboidrato, elas vão perdendo um pouco essa flexibilidade metabólica e elas entram num estado de inflexibilidade metabólica. E o que é esse estado de inflexibilidade metabólica? Ele perde um pouco essa habilidade de usar o metabólito que está sendo ingerido para produzir energia. E esse metabólito fica acumulado na corrente sanguínea. Então, se a gente está falando de ingesta maior de gordura, a gordura vai ficar mais acumulada na corrente sanguínea.
Se a gente está falando de glicose, carboidrato. O carboidrato vai ficar mais acumulado na corrente sanguínea. E o carboidrato mais acumulado na corrente sanguínea vai levar a pessoa a produzir mais insulina. A primeira resposta é essa. Por quê? Eu preciso diminuir a minha quantidade de carboidrato, minha quantidade de glicose que está na minha corrente sanguínea, porque a glicose ela é tóxica em altas concentrações. Então, eu preciso aumentar a minha produção de insulina e isso vai sinalizar para os músculos para captar essa glicose. A insulina vai, já mais alta, vai sinalizar para os músculos. Olha só, pega essa glicose. Só que, com o aumento da quantidade de insulina produzida, os músculos vão começando a ficar resistentes. Muito hormônio, muito receptor, muito hormônio vai diminuindo a quantidade de receptor. Porque o músculo vai ficar cheio de glicose. Ele não precisa mais. Então, vai ter menos receptor para a insulina. E aí você vai começar a acumular mais glicose. O músculo já está cheio, já está saturado. E você vai passar a ter resistência à insulina. Essa resistência à insulina vai fazer com que haja um maior acúmulo de glicose. Só que essa resistência à insulina, ela é só no músculo esquelético. Ela não acontece no tecido adiposo. Olha que legal. E aí, quando você vai para o tecido adiposo, o que acontece? Você transforma essa glicose em gordura. Né? Então, essa coisa do você mata os outros tecidos de fome e você é obrigado a comer, isso já é o último estágio. Porque isso aí é quando o cara já está obeso de verdade. Por quê? Porque ele já está com um aumento da quantidade de glicose circulante, ele já está com uma quantidade de glicose circulante mais alta, ele já está com resistência à insulina, a gordura já está sendo acumulada cada vez mais, só que os músculos vão começar a sentir falta dessa glicose, porque os músculos vão utilizar a glicose que uma hora ficou acumulada no momento ali um pouco maior, vai usar, vai diminuir, só que a expressão dos receptores de insulina não volta. Ela não volta. Ela vai continuar baixa. Ele vai continuar com resistência à insulina. E aí os músculos passam a ter deficiência. Essa deficiência faz com que os indivíduos comam mais. Perfeito, Cauê. Eu levantei o dedo aqui para tentar fazer o papel de quem está ouvindo, me colocar no papel de pensar em quem está ouvindo para ver alguns pontos que talvez, na explicação que é muito óbvia para você, talvez não fique tão óbvio para quem está escutando. Perfeito. Que eu acho que... E provavelmente eu vou esquecer, vou deixar de apontar alguma coisa que também é óbvia para mim. Faltou um apontamento que a insulina tem um efeito anabólico lipogênico. Sim. Então ela atua nas células adiposas, aumentando a concentração de tecido adiposo. Ela vai fazer... Por conta do acúmulo de gordura. Por quê? Você vai transformar a glicose... Então, ela provoca o acúmulo de gordura via uma lipogênese, porque Exatamente. ela é anabólica. É só tu falar só esse detalhezinho. Não, assim... E aí, só explicando exatamente o que ela faz. Ela ativa uma enzima lá no tecido adiposo. Na verdade, ela ativa em todos os tecidos. Mas no tecido adiposo vai gerar o armazenamento da gordura. Agora você não quer falar o nome da enzima? Eu vou falar o nome da enzima. Acetil-CoA-carboxilase. Eu vou falar o nome da enzima. Acetil-CoA-carboxilase. Ou ACC. Né? Ela ativa a ACC e ela transforma o acetil em acil. É o primeiro passo para você fazer a lipogênese. Né? É o primeiro passo. Dali em diante é a lipogênese. Não tem reversão. Tá? Então, como ela ativa essa enzima, e ela ativa no músculo também. Só que o músculo está com pouca glicose, está com pouco receptor, não está captando glicose. Está com resistência à insulina. Só que o tecido adiposo não está com resistência à insulina. Ele continua captando glicose e a glicose continua estimulando a lipogênese. A insulina continua estimulando a lipogênese. Né? Então, a ideia é justamente essa. Ele passa a comer mais, porque, a princípio, o músculo precisa dessa energia.
né? Ele perdeu a habilidade de utilizar o carboidrato como fonte de energia. Ele perdeu essa habilidade. Você não acrescentaria aí o mecanismo da LPL, não? Então, o da LPL é ainda pior. Porque o que acontece? A LPL, na verdade, ela vai atuar no sentido inverso, né? Só para explicar para a galera o que é a LPL. A LPL é uma enzima que fica lá na corrente sanguínea, que quebra a lipoproteína, liberando ácido graxo. Ela quebra o triacilglicerol que está na lipoproteína. Ela vai para a corrente sanguínea quando ativada. Ela está embaixo ali na célula de corda, na célula muscular. Sim, mas então, quando ela está ativa, ela vai para a corrente sanguínea e ela quebra a molécula de gordura que está na lipoproteína. Eu tô tranquilo aqui, cara, não tô querendo te corrigir, mas é porque tu vai rápido, é tanta coisa que você sabe. Como eu sei menos, algumas coisas eu acabo sabendo o detalhe um pouquinho mais porque eu fiquei ali naquele mecanismo. Não. Mas segue. Então, a ideia é que ele quebre. A ideia é a seguinte: o que a pessoa precisa saber? Ela quebra o triacilglicerol em 3 ácidos graxos livres e um glicerol já direto na corrente sanguínea. Ele a lipoproteína não libera o triacilglicerol para o tecido adiposo. Ela vai quebrar direto na corrente sanguínea. Ela vai lá na corrente sanguínea. Exatamente. Só que, quando a insulina está em excesso, ela faz o efeito contrário. Ela faz uma adipogênese de novo. Uma adipogênese de novo significa uma adipogênese constante. Por quê? Porque ela vai pegar o ácido graxo livre que está na corrente sanguínea, vai juntar mais 2 ácidos graxos livres e um glicerol e vai formar triacilglicerol. E vai entregar para o tecido adiposo. Isso aí. E aí você tem, né, e aí o detalhe importante, você vai ter hipertrofia do tecido adiposo. Né? A célula no adipócito vai ter hipertrofia. Quando ele chega a um tamanho de mais ou menos 1000 micrômetros cúbicos, ele vai gerar sinalização para pré-adipócitos se diferenciarem em adipócitos, para acumular mais gordura. Ou seja, eu tenho hipertrofia e eu tenho hiperplasia das células de gordura. Ou seja, o cara vai ficando cada vez mais gordo. É o caos. É o caos. Entendeu? Então, a insulina em excesso também vai provocar esse processo de adipogênese de novo. Tanto pela conversão de glicose em triacilglicerol, quanto pela junção dos ácidos graxos livres e glicerol que estão na corrente sanguínea, formando triacilglicerol novamente, pela ação reversa da LPL. Perfeito. Posso botar isso em palavras simples, igual eu comecei? Pode. De uma maneira... Vou resumir o que você falou. A insulina ativa a LPL no tecido adiposo e inativaria, vou falar dessa maneira, no tecido muscular. Onde a gordura seria usada como fonte de energia, ela não vai ser ativada, e onde ela é utilizada como forma de energia, como forma de armazém de energia, ela é ativada. Então se você tem resistência, ela ativa nos 2 lugares, na verdade. Ela ativa a LPL. No músculo, para usar como energia, no tecido adiposo para ser armazenado como energia. Se o músculo está resistente à insulina, você só tem uma direção. Exatamente. Então quando tem... Essa LPL ela também é ativada, principalmente por excesso, por aumento da glicemia, em função da ingesta do carboidrato. Exatamente. Aí vem um modelo carboidrato insulina. Exatamente. E aí, na verdade, essa é a explicação de como o modelo carboidrato insulina vai gerar, no fim das contas, a obesidade. Porque é o estímulo da adipogênese de novo. Né? E o problema do modelo carboidrato insulina, e os autores já assumiram, é querer explicar a obesidade de forma reduzida, um único fator. Então eles já assumiram que agora é apenas, olha como eles mudaram de uma maneira muito sutil e muito inteligente e humilde, que é importante para um pesquisador. Só o formato inicial que a gente queria não falava com essas palavras, tá? Estou fazendo a interpretação. Estava errado. Mas a gente entendeu que o modelo vai além. Então, você tem outras coisas. Eles falam do GIP, do GLP-1, e aí eles falam
do ambiente obesogênico. Então, eles estão começando a juntar tudo. Sim, o fato de ter esse nome já não significa mais que seja só isso. Uhum. É apenas um nome para poder gerar. E a teoria, ela só serve para enriquecer. A preocupação nossa é realmente entender o que está acontecendo para poder intervir e ajudar no combate da obesidade. Não ficar provando o modelo. Isso, para mim, tinha que ter trazido o artigo para ler essa parte, porque é sensacional. E aí eu vou dar minha visão. O Kevin Hall cagou. Eles falaram com a maior elegância lá, o David Ludwig, cara Eberlin, o Gary Taubes está no artigo. O cara Eberlin também é o cara que faz estudo de com carboidrato, Jeff Volek, os dois caras que eu esqueci o nome, que são os caras contra a gordura, e sendo um deles contra a carne. O cara, quer dizer, eu não vi ainda, tá, Câmara? Uhum. Mas ver o nome do cara lá, assim, cara, os caras estão mudando de visão. Isso aponta para uma direção muito interessante. E um final de artigo em que eles nem de perto dão porrada nos trabalhos do Kevin Hall. Eles falam, cara, aqui você fala, é muito legal, faz muito sentido. Realmente, cara, a comida gostosa, essa alta densidade de gordura com carboidrato, isso realmente é complicado, isso leva ao consumo que vai gerar o mecanismo, e nesse mecanismo não é só isso, você tem outras coisas envolvidas. Pô, vamos juntar isso aqui, vamos tentar ajudar o planeta, vamos falar dessa maneira. Uhum. Kevin Hall lá com o John Speakman, cagou. Tá errado, não sei o quê. Cara, a diferença de postura. E quando você vai olhar o trabalho dos dois, os estudos dos dois, a maneira... Aí eu não vou abordar isso aqui agora, tá, Cauê? Eu não vou abordar assim, não vou entrar em detalhe. Falando de quem leu o trabalho dos dois. E quem tem o cuidado de, não sendo pesquisador, dar mais atenção ainda a esse fato. Porque, pô, não estou num programa de mestrado, não estou no programa de doutorado, então eu fico mais preocupado ainda com o que eu estou lendo para não fazer merda, para não falar merda. De vez em quando eu erro, é óbvio, não tem como não errar, mas eu tenho o maior cuidado possível. Quando eu olho para os trabalhos do Kevin Hall, sem sacanagem, Cauê, às vezes me dá uma certa irritação. Assim, cara, pô, você quer provar o seu ponto ou você quer investigar um negócio? Porque o estudo, tem um dele, cara, que você lê e você fala, pô, tá de sacanagem. Você observa, e aconteceu comigo agora, eu demorei mais de 15 dias para entrar em cetose. A Karina entrou em 10. Ou seja, você tem uma média aí de 2 semanas aproximadamente para você entrar em cetose e começar a ter um efeito que mesmo com a comida gordurosa, que pode levar a um sobreconsumo, que é overconsumption, um sobreconsumo, mesmo com essa comida, você em algum momento você começa a emagrecer. Para os mecanismos que você já explicou aí, se você quiser detalhar um pouquinho mais, ok, eu não sei se precisa. E aí o cara faz um estudo que ele deixa os caras fazendo a dieta cetogênica 14 dias e diz que a dieta cetogênica não funciona. Porra! Tá de sacanagem. E do outro lado, o cara faz estudo de 1 ano, 2 anos, olha gasto energético, olha o comportamento quando emagrece, olha o follow-up. Aí, cara, você começa a olhar, isso já me chama atenção. Aí você vai ver os dois fazendo um discurso. Um pega o modelo dele, assume que está errado e que precisa ser complementado, e ele quer complementar. Chama os caras, meu irmão, vem com a gente aqui. Vamos fazer essa parada aqui. Não interessa o que eu acho que você acha, interessa que, assim, tá matando gente essa porra. A obesidade mata, meu irmão. Então vamos pegar aqui, vamos fazer um negócio. O cara, não, pegar o quê? Teu trabalho é uma merda, não serve pra nada, o meu que funciona. Eu tô sendo radical na análise, só pra dar um... Tô dando um contexto dramático. Sim. Tô dramático, eu tô fazendo uma novelinha aqui. Mas é um pouco isso. Quando você lê, para quem está acompanhando ali direto, como a gente acompanha, você fica... Me dá até um desânimo, cara. Quando eu vi a resposta do Kevin Hall com o John Speakman, então, cara, a resposta dele... E é um cara que eu sou fã. Cara, saiu um trabalho de John Speakman, já hora, se tiver alguma coisa alinhada com obesidade ou com evolução e atividade física, eu já puxo para ler, na mesma hora. Que vai vir coisa boa. O cara bom. Mas são extremamente cientistas do reducionismo, da pesquisa do mecanismo. Enquanto o David Ludwig, na minha visão, é o cara que está... Opa, qual é a aplicabilidade prática disso aqui? Como é que eu vou? Como é que funciona? Como é que eu consigo realmente fazer uma intervenção clínica que tenha o sucesso? Esse ponto, para mim, é muito importante, Cauê. Só para... E aí, a gente não está fazendo aqui
nenhuma defesa de nenhum Sim, modelo. não. Está Muito analisando. Pelo contrário, está analisando. E eu tendo, só que eu, mesmo não fazendo defesa, eu tendo a olhar para o David Ludwig, e quando alguém fala para mim assim, Carboidrate Insulin Model, tá nessa, eu falo assim, então, você não leu os trabalhos mais recentes. Você está ainda falando lá que a insulina liberou, engordou e o resto não funciona. Não é isso que o cara está falando. Vai lá e lê. E olha, e aí o que eu vejo ainda, Cauê, é que tem gente que ainda defende, aí sim, defende o carboidrato insulina, o modelo carboidrato insulina, pela perspectiva anterior, que é uma perspectiva que está no livro do Gary Taubes de 2011, que é o Porquê Engordamos. Aí é complicado. Aí realmente esse cara está sujeito à crítica de quem está falando assim, cara, tu tá nessa ainda aí? Agora, quem está criticando esse cara, tá certo, mas quem está criticando alguém que está olhando para o modelo carboidrato insulina, com um olhar novo, aí vai se equivocar porque está criticando algo que não é. Está espantalhando, está mandando a falácia do espantalho. Está pegando um nome, está distorcendo, usando um argumento que não é para poder mostrar um outro ponto. Então, só para trazer esse cuidado. E aí tem uma coisa muito legal que eles falam, que eu acho muito didática, que é, no modelo carboidrato insulina, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o ser humano come mais porque está engordando, e não o contrário. Enquanto no Energy Balance Model, o ser humano engorda porque está comendo mais. Essa é uma premissa, ainda que eles assumam que haja um grande impulsionamento do ambiente. Mas esse impulsionamento do ambiente ele só se traduz em balanço energético positivo em função de muitas questões hormonais, genéticas. Aí, cara, não dá para excluir isso. E a gente não entrou aqui. Sono, problema psicológico, exercício físico, né? Estresse, etc. Exatamente. E aí, cara, eu não sei se você vai querer pegar um pouco mais do Energy Balance Model. Não, que eu sei que você quer falar. Mas, assim, cara, o detalhe que você falou, ele é extremamente importante para as pessoas entenderem o Energy Balance Model, porque é o detalhe da comida palatável. É extremamente importante a gente entender isso. Por quê? Porque vamos imaginar você ali comendo um Twix. Amo Twix. Porque negócio gostoso. Logo o negócio que você gosta. Amo Twix. Negócio gostoso, cara, Twix. Aí você come Twix. É gostoso. É doce. 200 calorias em dois palitos. Você gasta 40 minutos para gastar 200 calorias numa esteira. E você come 200 calorias em 2 palitos em menos de 5 minutos. É gostoso. A densidade calórica daquilo ali é muito alta. Então, se você danar de comer 2 Twix, 3 Twix, se você comer 5 pacotes daquele Twix, comprar ali, você vai comer aquilo ali em meia hora fácil. Só que são 1000 calorias. Caraca, 1000 calorias. Não tem como. Como é que você... E aí você, no dia, você toma café, almoça, lancha, janta. Cara, você vai entrar em superávit calórico, isso é fato. Beleza, 95% daquilo vira CO2. Mas os 5% vão acabar virando gordura. E é a longo prazo. E aí vamos pegar 200... Vamos supor que você faça aí um superávit calórico diário de 100 calorias. Estou sendo modesto. 100 calorias só, tá? Diante de tudo que você já comeu, você vai fazer um balanço energético de superávit de 100 calorias. 95% vira CO2. Então, a gente está falando de 95 calorias virando CO2. 5 calorias por dia virando gordura. Em 100. Em 100. Em 10 dias, 50 calorias. Em 100 dias, 500 calorias. E aí tá falando 2 anos. Só que isso acontece mediante um fator que vai acontecendo aos poucos junto. Então, aí entra... Aí, exatamente. Se fosse só o balanço energético... Se fosse só o balanço energético, não ia engordar.
não ia engordar. Porque se você... Eu fui modesto. Eu falei no episódio passado, o estudo do Thomas, de 94, fala que se você for sedentário, 50 calorias por dia de superávit leva você à obesidade de 10 anos. Isso aí é o que mostra como é que é? Eu chamo de Yanis, mas tem um nome melhor, assim, uma pronúncia melhor para isso. Que é um estudo epidemiológico americano, né, um banco de dados enorme dos Estados Unidos que mostra o comportamento alimentar e de atividade física da população. Você falou 100, ele falou 50. Enhance. N-H-A-N-E-S. Enhance. Acho que essa é a pronúncia. Eu pronunciaria em Yanis. Quando leio, eu leio em Yanis na minha cabeça. Então, é isso. Mas, detalhes à parte, essa é a análise que o Thomas traz no estudo da Nature de 94. E que é usada até hoje para discutir isso. Tá? A questão é, se a gente fosse parar para pensar, vamos lá, vamos fazer os cálculos de novo, 50 calorias por dia, 95% vira CO2. Você está falando de 2,5 calorias por dia. A conta não bate. A conta não bate. Aí onde vai explicar isso? Você tem que pegar o trabalho dos caras. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. Os modelos se complementam. E aí eles mostram trabalhos com ratos, que associam que mesmo com a ingesta aumentada, quando a qualidade é modificada, inclusive com manipulação de macronutrientes, o resultado é diferente. Exatamente. E aí, cara, assim, a gente tem alguns resultados em humanos já muito interessantes. Fizeram um trabalho onde um grupo fez jejum intermitente, só comendo comida ultraprocessada. E o outro grupo fez jejum intermitente comendo comida feita na cozinha, feita em casa. Qual grupo você acha que emagreceu? O grupo que fez comida em casa. O grupo que fez jejum intermitente, comeu uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, não emagreceu. Uhum. E aí você tinha aqui hambúrguer, você tinha aqui biscoito, você tinha aqui suco, suco não, né? Aqueles refrescos, aquelas bombas de caloria. E aí, nesse aí, misturam-se os dois modelos. Exatamente! O cara não emagrece. O cara ainda ganha um pouco de peso. Uhum. Mesmo fazendo uma estratégia nutricional que já é restritiva. Vocês vão lá agora e assistam o episódio anterior e vejam a carinha do Cauê e vejam a diferença de expressão de felicidade do episódio anterior para o episódio de agora. Quando eu falei, Cauê, vamos falar um pouquinho antes de gravar, a gente programando o episódio, fazendo pauta e tal, porque a gente nunca respeita a pauta, mas a gente faz. Cauê, vamos falar de mecanismo? Olha a felicidade do rapaz. Cauê, eu queria fazer um adendo nessa questão do déficit energético, porque você falou de caloria aí, a gente fala 1.000 calorias. Pô, os caras falam de 1.000 calorias, depois eles falam que não é o balanço energético. Então, calma, deixa eu fazer uma explicação aqui, tentando sempre dar uma simplificada. Que é engraçado que fala, não, eu simplifiquei. Aí os meus amigos escutam, porra, Alan. Você simplificou, porra? Porra nenhuma. Eu vou tentar. Não custa tentar. Primeiro, contar calorias nos parece uma estratégia que tende ao fracasso. Sim. Mas esquecer que as calorias contam é igualmente levar ao fracasso. Exatamente. Então, esse é um ponto importante. Não contar calorias não significa que as calorias não contam. Esse é o primeiro ponto. E o balanço energético, ele tem uma questão que é muito mais do que matemático. Porque pode ir lá nas leis da termodinâmica, conservação de energia e tal. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. É um trabalho de 2018 do Bassolo, que ele viu a excreção de calorias de energia
Nas fezes. Ele fala da urina também, mas nas fezes é mais assustador. E você pega 2 indivíduos comendo a mesma coisa, a diferença é que um pode excretar 500 calorias nas fezes, enquanto o outro excreta 50. E tudo que o Cauê já falou de mecanismo, mas agora eu estou na microbiota, que começa a ser muito estudada. Já tem livro do William Davis sobre isso. Pô, é muito mais. Esses dias eu estava conversando com um amigo no WhatsApp e falando sobre essa coisa de déficit. E eu falei para ele a seguinte frase: assim, não é o quanto você ingeste, o quanto você come, é o quanto você absorve. Há uma diferença entre falar o que você comeu e o que você absorveu. E o que você absorve é altamente impactado por sua genética, que obviamente impacta a distribuição da sua microbiota. Aí o que você come impacta na sua microbiota. O que você faz, o seu comportamento, se ele é ativo, se ele é sedentário, impacta. E aí quando você vai ver, Cauê, você pega o modelo carboidrato de insulina, pega os trabalhos do James O'Hill, do Edward Archer, pega que são os trabalhos da hipótese maternal, que vai estar explicadinha lá na nossa assinatura. Pega os trabalhos do pessoal lá do laboratório de Leeds, do John Blundell, que falam de James Stubbs, Christine Billiot, que falam sobre o efeito do exercício físico sobre o apetite, como essas coisas convergem. Porque você tem uma diferença no particionamento do alimento que você ingere, em função, particionamento, deixa eu falar diferente aqui, uma diferença de como o alimento vai ser digerido e vai ser aproveitado no corpo, em função da sua microbiota, em função do seu nível de atividade física, em função do seu sono. E aí vem um ponto que é importante, porque as pessoas falam, não é só a fome, não é só a atividade física, tem um sono, tem um estresse, que desemboca onde? Na ingesta. Uhum. Vai desembocar na ingesta, vai desembocar na qualidade. No final, você tem 2 mediadores. Vai ter um trabalho do Gary Egger e acho que é Boyd Swinburne, de 1997, Cauê. Longínquo lá na abordagem ecológica da obesidade. E que ele começa o modelo dele falando que você tem 2 mediadores. A ingesta calórica e a atividade física, que influenciam que no centro o acúmulo de gordura. E você tem os moderadores, questões fisiológicas, questões metabólicas, etc. E você tem os influenciadores. Quem são os influenciadores? O ambiente. É o principal que ele fala, é o ambiente. Tem um outro influenciador agora, eu não lembro. Ele fala de 2 influenciadores. Mas aí ele fala da biologia, aí ele está trazendo para a biologia do ponto de vista genético, porque aqui nos moderadores ele está falando da parte fisiológica, fenotípica, e aqui no influenciador, o ambiente influencia muito isso, e a genética influencia demais. Para tudo desembocar aqui no acúmulo de gordura. No acúmulo de gordura. E o acúmulo de gordura, se você dorme mal, você sente mais fome. Não, mas dormir mal, porque às vezes as pessoas não explicam, Cauê. Dormir mal é fator de risco para a obesidade. Por quê? O principal, afeta o seu apetite. Afeta o seu apetite e afeta a sua disposição para fazer atividade física. Os 2 lados. Dormir pouco e dormir mal, então, ferrou. Se fica mais tempo acordado, eu vou dar uma visão prática, puramente prática. Se fica mais tempo acordado, maior janela para se alimentar. Se a alimentação for de qualidade, você está com baixa de energia, porque você dormiu pouco, de onde vai vir essa energia? Vem do alimento. Se vier do alimento ruim, entra lá no modelo, questões hormonais, ele vai para onde? Para o tecido adiposo. Parte que você já explicou, da excreção, tecido adiposo, falta energia para quem precisa. Faz o quê? Come mais. E esse ciclo todo acontecendo. Então, quando a gente fala de todos os fatores, no final, eles vão desembocar numa maior ingesta calórica, que se for de baixa qualidade, desemboca nas questões de mecanismos fisiológicos e metabólicos que você já explicou. E ainda existe um outro fator, que aí os 2 modelos ajudam, né? Os 2 modelos vão ajudar assim, eles se complementam nesse sentido também, que é a influência da ingestão desse macronutriente, que é o carboidrato. Cara, eu ia falar
Eu ia falar isso, eu falei assim, caramba, Cauê, você esqueceu dessa... No cérebro. Por quê? Porque isso estimula. É igual cocaína. Sério, é igual cocaína. Estimula o cérebro. Né? Tem um trabalho que é muito maneiro. Eles pegam os caras, né, de várias faixas de MC. Né? Eles botam o cara deitado, né, numa maca, né, para fazer mapeamento cerebral, de atividade cerebral, tá? Mas com infusão de glicose. Eles botam a glicose aqui, ó, na veia. E deixa o cara lá deitado, infundindo glicose, e vai vendo as áreas do cérebro que são ativadas pela infusão de glicose. Eles vão aumentando a quantidade de glicose ao longo do tempo. E aí o que eles veem? Indivíduos magros ativam os núcleos de recompensa, de tomada de decisão, né, de medo, né, com pouquíssima quantidade de glicose. Pouquíssimo. Indivíduos com IMC mais alto precisam de muito mais glicose para ativar esses centros. Ou seja, o indivíduo com mais gordura, com IMC maior, ele precisa ingerir mais carboidrato para ele se sentir bem no ponto de vista da recompensa, para ele tomar melhores decisões, para ele se sentir mais confiante para tomar decisões e para ter coragem de executar ações. Ou seja, um indivíduo obeso precisa da glicose como uma droga. É a mesma coisa o cara que usa cocaína para viver a night. Ele precisa daquela onda. Os estudos com ratos são assustadores nesse sentido. Sim. Quando você dá as opções, como o rato... Ele vicia. Ele vicia na glicose. Né? E a gente vê esse comportamento muito parecido com seres humanos. Esse trabalho que você acabou de falar dá para dar uma extrapolada. Exato. Não. E tem a questão da recompensa clara. E, cara, quando você vai olhar isso na prática, eu já falei isso em outros episódios, né? Quando a gente vai olhar para os extremos, né? Ou você vê aquela série Quilos Mortais, cara, todos os episódios, sem exceção, se você pegar, você vai ver, no início dos episódios, os obesos mórbidos falam: a comida é o meu prazer. Às vezes ele fala: a comida é o meu único prazer. É o único momento do dia em que eu me sinto feliz. Porque a comida não me julga. E a comida me deixa satisfeito. Olha só o ponto em que chega. É uma parada inacreditável. É a história da fuga mesmo. Por isso que dá importância da psicologia. Sim, né? E você precisa. Por quê? Porque o psicólogo ali vai ajudar o obeso a encontrar outros caminhos. Né? Assim como o AA, assim como o NA ajudam os viciados, né, os adictos, a diminuírem, a reduzirem ou pararem de consumirem a droga, né? O psicólogo com o obeso vai ajudar ele a encontrar outros caminhos de satisfação, de prazer. Perfeito. Aí no que você está falando, tem toda uma questão social, Sim, uma questão comportamental, e eu acho que é importante só fazer um apontamento. Esses exemplos da cocaína, do açúcar, são neurobiológicos. exatamente. Que são exemplos psicológicos. Não, assim, porque nem tudo que é psicológico é neurobiológico. Então, quando você entra com a psicologia... Mas tudo que é neurobiológico a gente pode levar para o psicológico. Mas quando você vai para a psicologia, ela vai além da neurobiologia. Exatamente. E aí entra essas questões comportamentais que mesmo com o vício neurobiológico, você consegue ter um impacto muito importante da psicologia. Estou falando da psicologia, não estou falando da psiquiatria. Estou falando sem utilização de drogas para ajudar essas pessoas. Claro, tem gente que vai precisar ir para a psiquiatria, mas eu vejo o papel da psicologia nesse sentido. No Brasil, então, um povo com uma educação tão frágil, porque isso, para mim, começa na educação, toda a fragilidade que vem, isso é uma longa e extensa história tratada lá no nosso módulo de apetite, da nossa assinatura. Então, você acaba precisando mais ainda
das questões psicológicas. E, cara, eu acho que quando a gente entende isso, e aí quando a gente entende, como eu falei no episódio anterior, somos sistemas complexos. Quando a gente entende que esses modelos se complementam em várias esferas, a gente consegue ter um entendimento mais claro do que é a obesidade. Sim. Né? Porque a gente consegue entender do ponto de vista mecanístico, né? no metabolismo energético, né? A gente consegue entender a influência da atividade física, porque a inflexibilidade metabólica ela tem como uma causa muito importante o sedentarismo. Né? A gente consegue ver o impacto da ingestão alimentar em excesso, né? Que vai aumentando cada vez mais, não só por uma questão metabólica, mas também por uma questão neurobiológica. Né? E tudo isso traz para a gente um olhar do quê? De uma questão multidisciplinar. Eu preciso ter um aspecto nutricional abordando essa pessoa com obesidade. Eu preciso ter um cara, né, que vai ajudar no aspecto da atividade física, do exercício físico, na orientação relacionada à atividade física e ao exercício físico, colocando estratégias para esse cara ser mais ativo. Eu preciso ter o psicólogo atuando na questão neurobiológica, do comportamento, da filosofia de vida desse indivíduo para fazer ele encontrar outros caminhos que possam levar ele ao mesmo prazer que ele sente ao ingerir a comida rica em carboidrato, né? Então a gente começa a ver uma série de coisas, né? Um médico que talvez vá ajudar ali na questão do controle do apetite do ponto de vista fisiológico, né? Então a gente encontra uma série de coisas que vão fazer com que esse cara, no final das contas, consiga emagrecer. Isso aí. Perfeito. Cauê, eu nem tenho mais nada para falar. Eu acho que a tua fala encerra o episódio. Perfeito. Por mim, já foi. Perfeito. Fechou Então, com chave de ouro. Perfeito. Então, galera, mais uma vez, não deixe de seguir a gente, sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal, tanto da Xfisio quanto da Movement. Na Xfisio você vai encontrar os cortes, na Moving você vai encontrar o episódio completo. Lembrando, agora, a partir de agora, um episódio mensal completo nas plataformas de podcast no YouTube e também 10 minutos do episódio da segunda quinzena, né, lá nas plataformas de podcast no YouTube. Para quem é assinante da nossa assinatura, segunda eu começo, né? Para quem é assinante da assinatura, segunda eu começo, a gente vai ter lá o episódio inteiro, né? É isso, meu querido. Forte abraço, galera. Abraço e... É isso aí. Um abraço. Abraço.